Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, queridas irmãs, mais uma vez estamos aqui nesse processo evangelizador. Quero te convidar a assumir essa missão comigo, a viver essa intensidade dessa beleza dessa missão, acionando o sininho, dando joinha, se inscrevendo, dando ok, enfim. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade e a seriedade dessa missão e envie para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra eles. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então, ele contou-lhe essa parábola. Quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra alegre, e põe os ombros, e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher que tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa cuidadosamente e procura até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo que haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, me chama muita atenção, logo no início desse evangelho, que diz assim: os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra eles, contra Jesus. Então é interessante, às vezes, amados filhos, nós precisamos dar um basta nos murmuradores, porque se quem convive com um murmurador, torna-se também um murmurador, porque a murmuração gera, eu posso dizer assim, insatisfação. Ou seja, os escribas e os fariseus, eles estavam insatisfeitos com Jesus. E por que eles estavam insatisfeitos com Jesus? Porque Jesus comia, bebia, sentava-se junto com os pecadores. Bom, aqui é um ponto interessante, que Jesus vai deixando bem claro a quem ele veio buscar, porque em outro evangelho vai dizer ele que quem está com saúde não precisa de médico. Então ele vai sentar-se com os cobradores e os escribas. Bom, quando esses escribas veem que Jesus senta-se à mesa com os pecadores, eles começam a murmurar. O texto já mostrou para nós. E aqui é que está o grande problema. Muitas vezes a pessoa não quer que a salvação chegue no coração daquele outro ou daquela outra pessoa. Enquanto o cristão não se alegrar com a salvação que chegou naquela casa, naquela família, naquele homem, naquele pai, naquela mulher, naquele filho,
a salvação que chegou no coração dessa pessoa. Deve haver alegria. E aí, Jesus coloca uma parábola muito interessante que um homem que perde uma ovelha no deserto, tem 100 ovelhas e perde ele deixa as 99 e vai atrás de uma, e quando encontra, a alegria é grande, a alegria é incomparável. Por quê? Porque ele encontrou alguém, ou seja, a ovelha que se perdeu. Ele mostra claramente, Jesus ele demonstra claramente que essa alegria vem do Pai. O Pai se alegra quando um filho que se perdeu voltou para a casa do Pai. Voltou para a experiência do Pai. Então, Jesus desse evangelho de hoje, e é o único evangelho, talvez, na minha concepção, que fala da alegria do Pai sem tocar no nome do Pai. Jesus dá essa parábola, já falando do Pai que se alegra por essa única ovelha que voltou. E as 99, ele está feliz porque essas 99 deixa ele feliz constantemente, mas essa que se perdeu, que escolheu se afastar de Deus, é a tristeza do coração de Deus. Então Deus se alegrou. Então o murmurador, ele não aceita que os benefícios que Deus possa estar fazendo na vida das pessoas, que fez na sua vida, que faz na minha vida. Então o murmurador, ele sempre vai colocar como comparação, ou como talvez exemplo, aquilo que não é exemplo. Porque se escandalizar, não ficar feliz porque Jesus encontrou alguém do qual ele falou do Pai, do qual ele se derramou totalmente, é incoerência de fé. E depois ele vai botar outra parábola, outro exemplo, todo exemplo de felicidade de quem encontrou um tesouro, de quem encontrou Deus. Se uma mulher perde uma moeda, tem 90 moedas e perdeu uma moeda, ela vai cuidadosamente à casa, atrás daquela moeda, e quando encontra, grita para os amigos: vem se alegrar comigo. Exatamente isto o cristão deve ser. Muitas vezes nós nos encontramos com situações, mas não nos alegramos porque não foi na minha casa, não foi na minha comunidade. Eu preciso me alegrar com as vitórias do meu irmão. Eu não posso continuar murmurando, eu não posso continuar espraguejando, porque isso aconteceu com ele e não aconteceu comigo. Glorifiquemos o nome do Senhor, porque Deus é bom. Deus cuidando dessa família, Deus cuidando desta casa. Então hoje a palavra de Deus quer nos trazer no coração esse verdadeiro encontro com Jesus, se alegrando com as pequenas vitórias, porque em Cristo elas serão grandes vitórias. Então que hoje a palavra de Deus preencha o nosso coração, preencha a sua vida, preenche de forma especial o Instituto Rainha do Clero, preencha totalmente, ó Virgem Maria, Senhora do Clero, preencha a nossa alegria em servir o teu Filho Jesus. Então que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com o diário, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a vencer aquilo que é difícil pela intercessão de São José. Que hoje nós possamos verdadeiramente abraçar a nossa fé diante dessa palavra tão rica que hoje Jesus nos trouxe e traz diariamente para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.